Por quê? Primeiro, dano às pessoas. 1 trilhão vai deixar de chegar na mão de quem recebe aposentadoria, na mão de quem recebe pensão e benefício. Essas pessoas vão ficar sujeitas a um regime de capitalização de alto risco e alto custo. Dano à economia do país. Esse trilhão que vai deixar de chegar na mão das pessoas, vai deixar de chegar na economia. Porque quem recebe benefício de seguridade social não é especulador. São pessoas que vão à feira, que vão à farmácia, que contratam faxineira, entendeu? Que ajuda alguém. Esse dinheiro gira. Isso vai parar e vai prejudicar os municípios. Mais de 80% dos municípios recebem, em volume de benefícios, mais do que o fundo de participação, com reflexo para arrecadação de tributos, porque essa movimentação de economia gera arrecadação, que vai deixar de ser gerada. E dano às finanças públicas, por causa do elevadíssimo custo de transição, que não está revelado, mas tem algumas pistas que eu vou falar em seguida. Qual outro dano às finanças públicas? O fim da arrecadação do INSS, porque quem for para a capitalização, para de pagar o INSS, o seu empregador também, tá? O único setor que ganha com a PEC é o setor financeiro, que vai receber o trilhão que o Guedes falou, vai receber as contribuições nas contas individuais, vai receber a taxa de administração, que nem foi limitada, vai receber os aportes que o governo terá que fazer, eu vou falar daqui a pouco, não terá obrigação nenhuma de pagar benefício, porque a modalidade é contribuição definida. Ponto. Benefício vai depender do mercado. E se for abaixo de um salário mínimo, quem vai manter o salário mínimo é o Fundo Solidário, que tudo indica que vai ser mantido só pelo trabalhador. Tá? O estudo da OIT revelou que de apenas 30 países do mundo, gente, olha, quantos países nós temos? Mais de 200 países, só 30 países optaram pela capitalização até hoje. Por essa capitalização aí que o Guedes quer, individual. Desses 30, o estudo da OIT comprova que 18 já desistiram e voltaram atrás. Por quê? Porque é um modelo de elevadíssimo custo de transição que criou forte pressão fiscal e inviável aos cofres públicos. Como é que essa PEC vai salvar a economia? É o contrário. Alto custo administrativo, reduzidíssimas taxas de retorno, condenando os participantes à miséria na velhice, destinação de contribuições para especulação internacional e não para projetos nacionais de desenvolvimento, transferência de todos os riscos demográficos e riscos do mercado para os participantes. O único beneficiário tem sido os bancos. A PEC não diz explicitamente o que está por trás da capitalização, o modelo que ela quer. Ela dá algumas pistas. Então, eu coloquei aqui, isso que está em maiúsculo, e entre aspas, aí são as pistas. Primeiro, ela coloca como regime alternativo ao próprio ou geral, ou seja, não é capitalização complementar. Tem muita gente iludida. Eu tenho escutado muitas pessoas falando, não, mas a Previdência Pública vai continuar existindo, eu vou continuar tendo. Não vai, não. Quem for para a capitalização vai ter que se virar com a sua continha individual. Tá? É alternativo, a contribuição é definida, é obrigatório para quem aderir, cada trabalhador vai ter a sua continha, mas não está dito quanto que ele vai depositar e quanto que ele vai ter lá. Porque uma parte do que ele depositar vai ter que manter o fundo solidário, uma parte do que ele depositar vai para a taxa de administração, e vai sobrar pouco lá. O trabalhador é que vai ter que fazer a reserva individual. Essa capitalização nocional, o Guedes vem falando, não, mas vai ser nocional. O que é isso? O trabalhador faz a aplicação na continha e o governo poderia usar esse valor como se ele estivesse arrecadando. Só que ele não vai usar tudo. Ele vai usar o que sobrar depois do que vai para o fundo de solidário, depois do que vai para a taxa de administração e mais. Quanto que o governo vai ter que pagar por isso? Não está dito. Então, olha, ele vai ter que pagar para os bancos, né? A garantia de piso básico não inferior ao salário mínimo vai ser mantida pelo fundo solidário.
A PEC não fala quem vai manter, mas ela fala que a participação patronal é apenas uma possibilidade, não há obrigatoriedade. Qual empresa que vai contribuir sem ser obrigada, minha gente? E a PEC já disse que é vedada a transferência de recurso público. Se a empresa não vai contribuir e o setor público não vai contribuir, quem sobrou para manter o fundo solidário? Tá? Então, a gente tem que analisar as pistas, né, para entender o que está ali. A gestão de reservas, admitindo instituições privadas, inclusive estrangeiras. O custo de transição que não está informado, olha só, eu montei um exemplo que eu acho que a gente tem que dar um jeito de descobrir, gente, de uma maneira de desenhar para acordar nossa população do rombo que está por trás dessa PEC. Imaginem aqui um trabalhador que contribuiu 10 anos, está desempregado há 3, recebe uma proposta de emprego desde que opte pela capitalização. Mesmo sabendo que a capitalização não é previdência, essa pessoa vai acabar aceitando para não ficar desempregada. A opção para capitalização é definitiva, ou seja, essa pessoa terá que se aposentar nesse regime, não vai poder retornar ao geral. Vocês acham que essa pessoa vai para essa continha individual zerada? O que vocês acham? Ela trabalhou 10 anos, ela vai hoje, começar hoje, do zero? É evidente, ela pagou 10 anos para o INSS. O INSS vai ter que pagar um aporte. No Chile, depois a professora Júlia vai falar do Chile, esse aporte custou 136% do PIB. Se aqui for 136% do PIB, nós estamos falando de uma conta de mais de 9 tri. Alguns desrespeitos, gente, porque tem muito mais do que isso aqui, mas eu vou correr. Quantos minutos eu tenho? 5. Tá, beleza. Alguns desrespeitos. Idade mínima móvel. Isso não é aceito, gente, nem em jogos. Imagina se aqui fosse uma corrida hoje. Todos vocês correndo. E aquela bandeira ali da PUB é a ponto de chegada. Aí todo mundo correndo, competindo, aí fica alguém lá mudando. Você está chegando? Não. Vai chegando para lá, vai chegando para lá. Qual é a seriedade de um jogo desse? Isso é aceito? Não, isso é fraude. Idade mínima móvel, gente, é fraude, tá? Indefinição do benefício, somente contribuição definida. Benefício vai depender do mercado. Carga pesada para os servidores, eu já falei, contribuições ordinárias e extraordinárias, ainda poderá ampliar. Carga para os miseráveis, BPC de um salário mínimo somente aos 70 anos. O miserável deficiente que exercer alguma atividade remunerada, o BPC será suspenso. Gente, colocar uma regra dessa na Constituição elimina o abono salarial de quem ganha entre 1 e 2. E outra coisa, tem um artigo lá no finalzinho da PEC, que ela fala que a capitalização poderá abranger benefício à maternidade, desde que pague. Benefício para cobrir vulnerabilidades como doença, desde que pague. Invalidez, desde que pague. E tem o item lá, risco de longevidade do beneficiário. Então, quando você for contratar o plano, você tem que dizer, se eu quero viver até 100 anos, eu vou ter que pagar por isso. Gente, risco de longevidade é demais, não é não? Isso não é previdência, gente. Já falei o custo do Chile, já falei. Tá? É mera aplicação financeira individual de alto risco, alto custo, sem garantia, sem proteção social, sem participação patrimonial. Isso é previdência, gente? No Chile eu vou saltar, porque a Júlia vai falar. O que nós temos hoje vai muito além de aposentadoria. Hoje nós temos proteção em todas as situações de vulnerabilidade. Tá?
Isso tudo precisa melhorar. Não há que falar em déficit. Quem fala em déficit nunca leu o artigo 195 da Constituição, que prevê a participação dos governos. A questão aqui no Brasil é que as contribuições sociais deram conta de tudo. E ainda sobraram dezenas de bilhões. Olha quanto sobrou até recentemente. Aqui, ó, em 2012, sobraram quase 84 bi. Em 2013, sobraram quase 79 bi. Aqui, 2015, caiu. Por quê? Por causa da crise fabricada. E a partir de 2016 é que precisou do aporte, mas nem assim há que falar em déficit. Porque o artigo 195 prevê a participação dos orçamentos públicos. Na Dinamarca, na Noruega, a participação pública supera 70% e ninguém lá chama isso de déficit. Tá? O governo desviou por meio da DRU, desonerou, não cobra, e a gente ainda está correndo risco nas propostas de reforma tributária que estão transformando as contribuições em imposto. Ainda falando que a reforma é neutra, mudando a natureza do tributo, que significa desvinculação. Tá? No caso do servidor público, não há que falar em déficit também, já aconteceu a reforma do servidor. O servidor é tratado em outros artigos da Constituição. Hoje, só recebe integralidade quem pagou sobre o bruto toda a vida, continua pagando sobre o bruto depois que aposenta. Não tem fundo de garantia. Então, gente, chamar servidor de privilégio é muita ignorância. Os danos, esse aqui eu vou saltar, que a Júlia vai falar, para chegar aqui no orçamento, gente. O orçamento federal, todo ano, é uma figura assim. Todo ano, olha aqui onde é que está o rombo das contas públicas. Está na chamada dívida pública. Ano passado, em um ano, foi mais de 1 trilhão para a dívida. Olha aqui a Previdência. Por que o foco está na Previdência? Primeiro, porque vai virar um filão de negócios para os bancos. E segundo, é onde ainda tem mais recurso para tirar. Tá? Muita gente critica o nosso gráfico porque nós somamos juros com amortizações. Por que somamos? Tem aqui um link que a gente explica. A gente soma porque nós já comprovamos, desde a CPI da dívida, que a maior parte do juro está sendo contabilizada como se fosse amortização. Essa tabela aqui de dados oficiais mostra, todo ano, a gente faz amortizações gigantes. Se isso fosse amortização de verdade, o que teria que acontecer com o estoque da dívida? Teria que diminuir. Se amortiza uma dívida, o estoque tem que diminuir. Olha aqui o que está acontecendo com o estoque. Gente, quando é que diminuiu aqui? Nunca. Olha o tamanho das amortizações. Olha aqui o comportamento do estoque. Por quê? Isso aqui não é amortização. A maior parte aqui são juros maquiados de amortização. E por que essa maquiagem? Porque juros são despesas correntes. O artigo 67, inciso 3 da Constituição, proíbe emissão de título para pagar despesa corrente. Então, faltou dinheiro para a educação? Não pode emitir título. Corta. Quantas coisas aqui na universidade que estão sendo inviabilizadas? Corta, não tem dinheiro. Faltou recurso público para despesa corrente com saúde? Corta, não pode. Faltou para a Previdência? Tome reforma. Vocês já ouviram alguma vez faltar dinheiro para pagar despesa corrente com juro? Claro que não. Por quê? Porque emitem título, paga o juro e vai lá, contabiliza como amortização. Tá? Então, nós somamos o juro com a amortização, porque nós já provamos isso, já denunciamos ao Ministério Público, já denunciamos ao TCU, nada acontece, gente. Porque quem está pagando a conta, nós estamos reclamando pouco, tá? Estamos perdendo direito, perdendo patrimônio. E aí? Até quando? Né? A dívida tem sido gerada por vários mecanismos, não dá tempo de falar. Só para encerrar, quando colocamos em perspectiva que 11 anos os gastos públicos, olha aqui o gasto com pessoal, que está aí sendo quase que criminalizado.
né? Olha aqui, o gasto com pessoal está cá embaixo, ó. O gasto com previdência é maior e a reta está um pouco mais íngreme, porque muita gente foi empurrado para a aposentadoria. E qual o gasto que é o maior de todos e que está aqui todo dando pulo, ó, precisando de um regramento? O gráfico mostra. Esse folheto tem 12 páginas, explica tudo que a gente falou aqui, a geração da crise, a contabilização do juro como amortização. Esse folheto já esgotou, a gente vai ter que imprimir de novo, mas o link está ali, vocês podem acessar. A reforma que a gente precisa é uma reforma que reduza as desigualdades do Brasil, que são gritantes, inaceitáveis. Né? 79º no ranking de respeitos humanos, 9ª economia mundial, não dá, né? Alguma coisa está errada, muito errada. Nossa realidade é de abundância em todos os sentidos. Além de todas as riquezas naturais, nós temos 4 trilhões em caixa, nós temos um potencial enorme de receita tributária por cobrar. Nós estamos submetidos a um cenário de terror, um cenário de escassez, tá? Que com queda de indústria, todas as empresas quebrando, queda do PIB, privatizações, e o remédio colocado, ajuste fiscal, reformas, mas o lucro dos bancos batendo recorde. Tá? Eu gosto de usar essa palavra realidade e cenário, porque tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui é verdadeiro. Ó. Tem alguma coisa aqui que é ficção? Tudo palpável, concreto. Tá? Então, se a gente perceber isso, o cenário, se a gente quiser, o que a gente faz? A gente muda. Cenário a gente muda. Essa crise foi fabricada pelo Banco Central para transformar, aprofundar esse cenário de terror aí. A crise está servindo a quem? Os bancos não param de bater recorde de lucro. Mas o Brasil comanda a alta da pobreza, a pobreza aumenta na América Latina e a extrema pobreza, que já tinha saído, desaparecido das nossas estatísticas, voltou. Esse recado eu apresentei anteontem lá na Câmara, para os parlamentares na comissão especial, porque a Auditoria Cidadã está apresentando uma interpelação extrajudicial aos líderes de todos os partidos na Câmara, para que todos tenham, garantir que todos foram devidamente cientificados dos riscos jurídicos e econômicos dessa PEC, tanto para as pessoas, para a economia e para as finanças públicas. A interpelação não tem o poder de influenciar no voto, a gente nem poderia fazer isso, a gente, inclusive, fala isso na PEC, que ele vai votar do jeito que ele quiser, mas não tem nenhum mecanismo de controle de voto no Brasil. Ele vota o que ele quer e depois ele não responde por isso. Ele sendo interpelado, quem sabe depois a gente tem um instrumento aí para reclamar os prejuízos na justiça, não é? Então, gente, para enfrentar essa situação, tem que conhecer a realidade. Se a gente não conhecer dessa crise fabricada, da política monetária, do modelo tributário, do sistema da dívida, corre o risco da gente sentar numa mesa para falar, não, 62 para mulher não, quem sabe 60. Não é isso, não se trata disso, tá? Então, é rejeitar essa PEC. Nós temos que infernizar a vida dos parlamentares. Obrigada. E eu faço aqui uma convocação, gente, para vocês e para quem não veio aqui, que vai ter que ouvir de vocês o que está em jogo, tá? E que se a gente não fizer um dia 14 de junho de arromba, no país inteiro, dar um recado, tá? O risco que nós estamos correndo é muito grande, porque essa PEC é só um passo. O presidente do Banco Central já falou em dolarização, e o Guedes já falou em entregar o Banco do Brasil para o Bank of America. É muita coisa que está em jogo. Então, eu faço aqui uma convocação para os professores, para os trabalhadores da universidade, para os estudantes, todo mundo, para ajudar a divulgar o que está por trás dessa PEC e ir para a rua. Vamos nos encontrar lá.
Tá bom? Beleza.